Olá, boa noite, boa tarde aí para o Brasil. Está todo mundo a chegar aqui a esta live. Boa noite aqui em Portugal, boa tarde aí no Brasil e vamos ter muita gente que vai ouvir-nos certamente e ver-nos e estar connosco nesta live. Vamos só testar e esperar um pouco, ou poucos minutos, para começarmos de facto esta fantástica live promovida pela ABRH do Rio Grande do Sul, essa terra maravilhosa. Mas já falamos sobre isso. Para já estamos só testando, aguardando um pouco que todo mundo se junte a nós e é muito bom ver que estão chegando muitos amigos, muitos colegas, gestores de pessoas, gestores de RH que se estão juntando agora nesta tarde aí do Brasil, que espero que esteja um tempo fantástico, que esteja sol, apesar de estarmos vivendo num momento em que estamos quase todos resguardados deste grande problema que estamos vivendo. Aqui em Portugal já são 9 da noite, há uma diferença de 4 horas, aqui são 9 da noite, nós já jantámos ou estamos a jantar. Olá Cláudia, que bom rever-te também. Obrigado, a Cláudia esteve aqui em Portugal, já esteve connosco aqui em Lisboa, numa visita fantástica que uma equipe de gente aí fantástica esteve connosco na TAP Air Portugal e foi fantástico receber-vos, Cláudia e outros colegas que se estão juntando a nós nesta tarde, neste fim de tarde aí do Brasil, nesta noite. Olá Paulo Sérgio, boa noite Paulo. Neste caso tu não és do Rio Grande do Sul, mas és de Santa Catarina, que é logo a seguir. E portanto, fantástico, o sul do Brasil está chegando aqui nesta live e enfim, estou fazendo um pouco como na TV, fazendo algum entretenimento enquanto não começamos a nossa fantástica live promovida pela ABRH do Rio Grande do Sul. Está bem? Estão-me ouvindo? Está tudo bem? Tudo legal? Sim? E está neste momento, estamos mesmo quase a chegar às 17 horas do Brasil, às 21 horas aqui de Portugal, e eu sei que também vai estar connosco, ou vão estar connosco, colegas de África, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. São países de língua portuguesa. Somos todos lusófonos e isso é um mundo fantástico. Estar com todos os colegas e amigos de gestão de pessoas, de gestão de RH, deste mundo lusófono fantástico. Bom, estão se juntando a nós, de facto, estão aderindo novos colegas, novos amigos, e nós vamos esperar só 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, para começarmos esta fantástica live. O Gil também já se juntou a nós. O Gil é da comunicação da ABRH. Gil, se estiver tudo bem, ok? Vais dar um sinal para que tudo possa estar aqui a correr da melhor maneira. Obrigado, Gil, maravilha. Maravilha de tu estares connosco também e estares a ajudar para que o Oceano Atlântico que nos une de Lisboa até Porto Alegre e todas as outras cidades do Rio Grande do Sul seja apenas um pequeno rio esta noite ou esta tarde, porque estamos tão próximos e isso é absolutamente fantástico. Bom, eu vou... ótimo, aí a Karine diz que adora a BRH e o trabalho de vocês é notável. E de facto é verdade. Deixem-me, antes de começar, dizer que é com imenso prazer que eu estou de facto nesta live. Eu, Pedro Ramos,
sou diretor de RH da TAP Air Portugal, a companhia aérea que habitualmente voa todos os dias para Porto Alegre. Neste momento não está acontecendo isso, porque vamos falar sobre os momentos difíceis que estamos vivendo, mas de facto há uma união muito grande entre Portugal e o Brasil e também o sul do Brasil, onde nós estamos de facto ligados de forma extraordinária. E eu já estive várias vezes no Rio Grande do Sul e é sempre muito prazeroso. Também, para além de DRH, Diretor de Recursos Humanos da TAP, eu sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. No fundo, a ABRH de Portugal. E de facto, com todo o gosto, eu sou também voluntário e participo nas ações da APG, a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, que tem uma vinculação, uma articulação muito grande com a ABRH Brasil. E para além disso, com todo o gosto, eu sou conselheiro também, pertenço ao Conselho Consultivo da ABRH Brasil e por isso tenho uma ligação tão forte e tão profunda convosco aí do Brasil. Bom, mas começando, e agora já estamos mesmo no início, enfim, até parece que não começámos já, mas vamos começar a nossa palestra e de uma forma profundamente oficial. Quero agradecer muito o convite para estar nesta live, nesta sexta-feira, 17 horas daí do Brasil, 21 horas aqui de Portugal. No fundo, terminando uma semana difícil, que vamos falar sobre ela, mas de facto é com imenso gosto, imenso prazer que eu aceitei o convite da Crisméria Correia, a presidente da ABRH do Rio Grande do Sul. Nós somos amigos, eu adoro a Crisméria. Ela tem uma missão também muito forte, missão Negócios Portugal, e já estive com ela e com as suas equipas aqui também em Lisboa e também já estive no Brasil. E muito obrigado, Crisméria, por este convite, mas também outros amigos fantásticos como o Orion e outros da ABRH do Rio Grande do Sul. Não quero dizer todos os nomes, vamos esquecer de alguém, mas de facto terra fantástica e sobretudo terra com profissionais de gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas que são de excelência. Portanto, muitos parabéns e muito obrigado por me terem convidado. E o desafio que me foi lançado era falar sobre algumas ideias sobre a transformação da gestão no pós-coronavírus. É interessante quando neste momento nós estamos a viver ainda o durante coronavírus, nós ainda estamos a viver o durante Covid-19 e é importante começarmos a pensar já no pós-coronavírus, no pós-Covid-19. Afinal, como é que vai ser a gestão? Como é que vai ser a gestão em geral, mas também a gestão de pessoas? Como é que vai ser gerir pessoas e as empresas depois do coronavírus? Porque, de facto, nós estamos num processo de aprendizagem. Este processo difícil que estamos vivendo está, sobretudo, a ser um profundo processo de aprendizagem e há um aprendizado que estamos tirando todos os dias e que nos faz e nos fará ser certamente melhores profissionais. E é muito interessante, se vamos falar do coronavírus, e eu disse que esta semana, estamos terminando nesta sexta-feira, uma semana bem difícil. Eu tenho feito algumas lives e algumas palestras sobre o que estamos vivendo hoje, sendo eu também, como muitos de vocês, diretor de RH, diretor de recursos humanos de uma grande empresa, uma empresa que está, neste momento, praticamente parada. A TAP Air Portugal está, como todas as companhias aéreas do mundo, estão neste momento vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história, porque praticamente estamos sem fazer qualquer tipo de voo. Basicamente estamos fazendo neste momento os voos humanitários, os voos que permitem ir buscar portugueses que estão espalhados
em diferentes partes do mundo, levar brasileiros para o Brasil que estão na Europa e que precisam de chegar ao Brasil e, sobretudo, ir buscar carga preciosa, máscaras, ventiladores, enfim, temos feito esse trabalho e temos ido à China buscar, de facto, muito desse material. Mas a nossa atividade normal, os tais voos regulares, estão, neste momento, praticamente parados. E porquê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Alguém disse que era um dos maiores desafios das últimas décadas. Nunca houve um desafio à escala global que nós tenhamos memória com este impacto tão forte e tão grande. Bom, eu gosto sempre de estar atualizado sobre os números. Que números é que nós hoje temos e que estamos a viver? E nos números mais recentes, e falando um pouco de Portugal, o que está a acontecer aqui em Portugal, neste momento, hoje, os números atuais, tem 19.022 casos de infecção em Covid-19. 19.022 casos. Já tivemos, até hoje, 657 mortos. Pessoas que faleceram, que morreram por causa deste coronavírus. Mas também já tivemos, até hoje, 519 recuperados. Quem me conhece sabe que eu gosto muito mais de pensar na parte positiva e, portanto, 519 recuperados é quase o número de mortos, infelizmente, que tivemos. Bom, de facto, é importante também não esquecermos que hoje nós temos 222 casos mais graves que estão no hospital. E com aspas, obviamente, 222 casos graves, porque Portugal, desde cedo, tem sido considerado um grande exemplo na forma como tem gerenciado este processo do coronavírus. Aqui, ao nosso lado, na Espanha, e vocês sabem, todo mundo sabe, que Portugal só tem fronteira com Espanha e a Espanha até hoje teve 185 mil casos. É hoje um maior exemplo, infelizmente, de país na Europa com mais casos de coronavírus. Itália teve até hoje 168 mil casos. França, 147 mil, Alemanha, 138 mil e todos estes, de facto, são os casos e o que estamos a viver aqui na Europa. Como eu disse, Portugal acaba por ser um grande exemplo porque muito rapidamente foi decretado o estado de emergência, as pessoas foram para casa, as escolas foram fechadas, as lojas foram fechadas, todos os teatros, todo o mundo social foi fechado e os portugueses têm tido um comportamento fantástico, magnífico de isolamento social e temos sabido de facto comportar-nos. Por isso, neste canto da Europa, nós temos sido de facto um grande exemplo para outros países do mundo. Obviamente há outras teorias e certamente já ouviram algumas delas que têm a ver com a vacina da BCG, algo parecido com o que acontece no Brasil, mas são apenas teorias, nada está comprovado e efetivamente nós hoje estamos ainda em estado de emergência e estamos todos fechados em casa, só os serviços que têm mesmo que ser feitos é que estão funcionando. Bom, como sabem, por exemplo, países como o Reino Unido, Inglaterra e os países que compõem o Reino Unido, só tarde se aperceberam desta dificuldade e hoje, por exemplo, o Reino Unido, e há pouco estava vendo as notícias na TV, tiveram mais de 800 mortos só hoje. E, de facto, estão alguns países na Europa ainda a viver os momentos mais de pico, mais de aumento desta dificuldade. E, como sabem, a Europa é muito pequena. Nós vivemos neste continente que é, de facto, do tamanho do Brasil, ou um pouco menor. E, de facto, a Europa é muito pequena e tudo tem um impacto muito forte na nossa economia. E nós vamos falar do mundo corporativo, das empresas, da gestão. E, de facto, isto tem um impacto absolutamente extraordinário. Mas já agora, importa dizer
que neste momento a Europa já não é o foco principal do coronavírus e, dado que os Estados Unidos da América já têm mais de 672 mil casos hoje de infectados e também, já agora estou falando com muitos brasileiros, no Brasil, como sabem, os números de hoje são 30.891 os infectados. Bom, de facto, o mundo inteiro, nós estamos hoje todos vivendo esta dificuldade. São mais de 2.163.000 os infectados no mundo. E, de facto, nós nunca vivemos nada assim à escala absolutamente global. Estamos vivendo algo que é absolutamente global e é interessante e fala-vos o diretor de RH de uma companhia aérea connosco o que aconteceu. Nós vivíamos num mundo absolutamente normal, num processo de expansão da atividade, cada vez mais havia um crescimento da atividade aérea, do transporte aéreo no mundo, na Europa, os céus da Europa estavam cheios de aviões de todas as companhias aéreas, mas o que aconteceu foi que no dia 21 de fevereiro, 2 meses atrás, não foi assim há tanto tempo, no dia 21 de fevereiro aconteceu que os primeiros 16 casos de coronavírus foram detectados na zona de Milão, à volta de Milão, na região de Lombardia, no norte de Itália. E isso causou, de facto, um pânico total. A partir de 21 de fevereiro, Itália, como sabemos, foi o primeiro país da Europa que foi fortemente afetado, mas todos os países da Europa e a partir daí do mundo, para além da China, onde começou este coronavírus, onde teve a sua origem, começaram a ser afetados e o espaço aéreo começou a ser fechado, os países fecharam, as fronteiras fecharam, as pessoas deixaram de viajar de avião e de outros transportes públicos e, sobretudo, os governos decretaram o encerramento oficial das nossas atividades. E, portanto, uma empresa como a TAP Air Portugal, voava para cerca de 95 destinos no mundo, 95 destinos, hoje não voa, voa apenas para os destinos de Portugal, que são as nossas ilhas, e pouco mais faz a não ser os voos humanitários de repatriamento e de carga que falámos há pouco. E, portanto, a nossa atividade passou de uma atividade absolutamente extraordinária para partilhar convosco. Nós hoje estaríamos programado cerca de 500 voos por dia e, efetivamente, agora estamos fazendo 7 voos por semana. Portanto, hoje teríamos programado 500 voos por dia, cada dia, e o máximo que estamos fazendo são 7 voos por semana. E, de facto, isto causou uma profunda crise na nossa companhia, mas também foi o que aconteceu com todos os restaurantes, hotéis, cafés e todos os setores que não são considerados setores dos bens essenciais, como os mercados. Portanto, para além dos mercados e das farmácias, foi tudo encerrado. Está tudo fechado. E estamos assim, de facto, há algumas semanas. E imaginem aquilo que aconteceu logo em Portugal. As escolas foram fechadas, os nossos alunos e professores, e eu também dou aulas, começámos todos a trabalhar em teletrabalho. Nós chamamos em Portugal teletrabalho ao home office. E, de facto, começámos, obrigado Paulo, nosso português mais brasileiro, eu não consigo deixar de ver esse comentário. Eu adoro o Brasil, eu amo, de facto, esta terra e, sobretudo, este mundo lusófono e a possibilidade de partilharmos esta experiência global que todos nós estamos vivendo. E, de facto, eu dizia que as escolas fecharam, os nossos alunos hoje estão tendo aulas pela televisão. Foi recuperado um projeto de há 50 anos que era a telescola, a formação, o ensino pela televisão, mas também, obviamente, hoje com a internet. E para chegar a toda a gente,
os professores estão todos dando aulas em casa e, de facto, as empresas estão todas neste momento trabalhando basicamente em home office, ou seja, em teletrabalho. Bom, e todo este cenário, todo este enquadramento que estou fazendo, esta apresentação, serve para nós percebermos, de facto, aquilo que eu disse no início, que nós hoje estamos vivendo neste mundo em que aprendemos todos os dias. De facto, o aprendizado é diário sobre novas formas de trabalhar, novas formas de organizar o trabalho e novas formas de fazer. Porque, efetivamente, a economia parou em algumas áreas. Nós próprios na TAP parámos, obviamente, a nossa operação de viagens aéreos, a não ser os voos que vos disse, mas há áreas da nossa empresa, da nossa organização, que não puderam parar. Antes, pelo contrário, há áreas que aumentou a sua atividade. Tudo o que tem a ver com o contacto com os clientes, a gestão das reclamações, também na área de RH, o que tem a ver com o contacto com os nossos trabalhadores, com os nossos colaboradores. Aliás, nós hoje temos uma estratégia que foi criar um RH em emergência, que eu costumo dizer um RH em emergência, que potencia de respostas de emergência, de facto, para os desafios que estamos vivendo hoje durante coronavírus. Portanto, podemos dizer que havia um mundo AC, antes do corona, um mundo DC, durante o corona, e queremos certamente trabalhar e perspectivar aquilo que vai ser o mundo DDC, muito depois do corona. O que é que vai ficar daqui? Bom, e esta partilha serve um pouco para, e se nós começarmos mais cedo aqui na Europa a aprender com estes desafios que estamos vivendo, eu acho que é muito interessante este exercício que a ABRH Rio Grande do Sul me propôs, que é um exercício de futurologia, de tentar fazer futuro. Nós ainda estamos vivendo durante o coronavírus, durante o Covid-19, mas já há um conjunto, há muito aprendizado para além deste Covid e certamente no futuro nós vamos ter muitas formas de alterar a nossa forma de trabalhar. E eu diria que isso vai acontecer de forma obrigatória. Porquê? Porque com isso, nós, neste processo, já temos aprendido outras formas, já testámos meios tecnológicos, por exemplo, estas lives que todos estamos fazendo hoje. Isto não era pensado no tempo em que não tínhamos ainda coronavírus e, portanto, nós estreitámos a nossa relação. Hoje não há nenhum vírus que nos impeça de partilhar experiência de forma positiva, de partilhar estes momentos de energia positiva e, sobretudo, de querer passar todo este processo de uma forma em que tenha valido a pena e que seja significativo para a nossa vida, mas sobretudo para o nosso mundo corporativo e das nossas pessoas. E isto tudo para dizer que, e para chegar ao ponto desta reflexão, que basicamente eu quero partilhar convosco algumas ideias e gostava de ver os vossos comentários nesta partilha de ideias. Podem ser comentários ou perguntas, porque de facto eu vou falar de um futuro onde nós ainda não estamos, mas com base em muito aprendizado que nós já fizemos neste processo. E de facto, à pergunta como é que será a gestão e sobretudo a gestão de pessoas no pós-coronavírus, eu respondo que há basicamente 5 pontos que vão ser objeto de alteração. Nós vamos alterar tudo depois deste corona em 5 pontos. O primeiro que gostava de falar convosco, e já vou explicar cada um deles, tem a ver com a organização do trabalho. O mundo mudou. As empresas mudaram, o mundo corporativo mudou e os processos de organização do trabalho mudaram e estão mudando definitivamente. E de facto, esse é uma das coisas que vai mudar sobremaneira nos próximos tempos. O segundo ponto tem a ver com a relação com as pessoas.
vai mudar. De facto, no pós-corona, a relação com as pessoas vai ser necessariamente diferente. Também vamos falar num ponto 3, que tem a ver com a relação contratual e, sobretudo, a relação salarial com os nossos colaboradores. Certamente, no mundo pós-corona, tudo isto vai ser alterado. E mais 2 pontos. O quarto tem a ver com o planejamento, a forma como as empresas planeiam, como dizemos aqui em Portugal, as suas ações, os seus processos, que vai mudar também, aliás, já está mudando. E o último, o 5º ponto, tem a ver com aquilo que eu gosto de chamar o predomínio das soft skills. Mas, começando com cada um dos pontos, e gostava de ver os vossos comentários de facto aí, porque, como disse, eu vou falar de futuro. Eu estou basicamente com uma bola de cristal neste momento, projetando o futuro com base na minha experiência, na experiência das minhas partilhas, mas gostava muito de vos ouvir nesse sentido. De facto, como eu disse, o primeiro ponto em que tudo vai ser diferente a partir do fim deste corona vai ser, de facto, a organização do trabalho. O mundo do trabalho mudou definitivamente. Tudo está mudando. E mudou o quê? Mudou, basicamente, desde logo, o espaço físico. As empresas, o mundo corporativo, aprendeu em emergência que o home office, o teletrabalho, é uma solução que veio para ficar. Portanto, no futuro, muitas funções que hoje, ou que eram no passado, exercidas dentro das empresas, dentro do espaço das empresas, pode ser feito com muito mais conforto para os trabalhadores e de uma forma muito mais eficaz, muito mais profícua e muito mais motivadora a partir de casa dos seus colaboradores. Nós, por exemplo, na TAP, neste momento temos todo um serviço de call center, de contact center, a funcionar dentro de casa dos nossos colaboradores em home office. E certamente já estamos planejando isso, esse processo vai continuar sendo feito em home office para além do corona. E de facto isto vai acontecer como processo global nas nossas empresas. Mas também a forma como nós organizamos as nossas equipes de trabalho mudou radicalmente. Hoje, se nós repararmos, porque neste momento de durante corona, nós organizamos as nossas equipas, finalmente olhamos para os diferentes skills de cada uma das pessoas das nossas equipas e começamos a trabalhar em equipe de forma diferente, porque já não podemos desperdiçar meios, já não temos muito tempo e temos que concentrar os processos em equipes que sejam altamente produtivas e que apresentem resultados rápidos. Isso nós estamos aprendendo hoje, é um aprendizado hoje deste processo de corona e vai ficar depois do corona, certamente, do coronavírus. E de facto é algo que com este processo nós estamos aprendendo como é que podemos organizar equipes verdadeiramente para o atingimento de resultados, sendo que é muito mais importante os resultados das equipes e das pessoas do que o espaço físico onde as pessoas exercem as suas atividades. E, de facto, este mundo da organização do trabalho está completamente diferente. Mas também, quando falamos de organização de trabalho, falamos do próprio negócio, da forma como que se desenha negócio. Antes do Covid, as empresas demoravam meses, anos talvez, até mudarem novos produtos, novos processos. Durante todo este processo do corona, muitas empresas estão-se renovando todos os dias, indo ao encontro daquilo que são as necessidades imediatas de negócio, juntando as suas pessoas, as suas equipes na construção desse negócio. Hoje, uma notícia extraordinária aqui em Portugal, várias fábricas fecharam, uma fábrica fechou, entrou no processo de layoff e hoje foi buscar as pessoas que estavam em casa do layoff, começou a contratar mais pessoas porque essa fábrica, a partir de hoje, está fabricando máscaras sociais, máscaras para
o desafio que estamos vivendo e, como sabemos, a questão da máscara vai se pôr bastante depois do corona, até que haja uma vacina específica. Portanto, há novos processos de organização do negócio muito mais voláteis, muito mais rápidos, que envolvem as pessoas, e isto é uma das mudanças aprendidas e vivenciadas com o processo do coronavírus. E, de facto, não vai ser mais o mesmo este mundo corporativo ao nível do desenho do negócio, do envolvimento das pessoas na construção do negócio e, sobretudo, na ação, na organização das pessoas e das equipes, tendo em vista esse negócio. Por falar em pessoas e equipes, o segundo ponto, recordam-se, que vai mudar radicalmente e que vai ser diferente depois do coronavírus, tem a ver com a relação com as pessoas. De facto, ao nível dos relacionamentos, da forma de estar com as pessoas, e recordo que pessoas são os colaboradores, são os empregados, mas pessoas são também os nossos clientes. Portanto, esta relação de pessoas com pessoas é algo que mudou e está mudando radicalmente o processo. Desde logo, as novas tecnologias, formas diferentes, uma forma digital de se relacionar com os clientes e com os colaboradores, que vem introduzir novos processos. Isso vai exigir uma alteração muito grande, uma mudança nas próprias lideranças das empresas. E eu já inventei um termo, um conceito que quero muito partilhar convosco, que é criar um novo digital leader. Eu acho que hoje nós estamos fabricando digital leaders nas nossas organizações. São líderes que conseguem, que têm que liderar de forma mais rápida, mais imediata, usando todas as ferramentas que estão ao seu dispor e sempre muito numa ótica digital. E, de facto, estes digital leaders vieram mudar radicalmente as formas de comunicar com as suas equipes e de colocarem todas as pessoas envolvidas e comunicando entre si e relacionando-se com os seus clientes. De facto, todo o processo de desenvolvimento de competências está mudando. E, de facto, ele vai mudar não só durante o corona, mas depois do corona. E, de facto, todos os processos de digital learning vão ter uma expansão extraordinária. Eu acho que as empresas, e penso que as empresas tiveram muitos anos pensando se haviam ou não transformar os seus processos de learning de uma forma mais digital, desta vez elas não tiveram outra hipótese e tiveram que avançar, de facto, com um envolvimento e um desenvolvimento de aprendizagens das suas pessoas de uma forma absolutamente digital e de uma forma muito mais rápida, muito mais célere. E isto é interessante porque eu próprio andei durante muitas semanas, muitos meses, a discutir como é que, em termos práticos, nós passávamos numa ótica de training para uma ótica de learning nas nossas organizações e, de facto, com um processo que estamos vivendo, que estamos vivenciando hoje, rapidamente as empresas, e a minha empresa, teve que abandonar o seu processo de training para entrar num processo emergente de learning. E, portanto, a aprendizagem é muito mais rápida e tem um foco total na pessoa. A pessoa que aprende. Isso é um salto gigante nas novas formas de trabalhar o desenvolvimento das nossas pessoas. E vai ficar, certamente, muito para além do corona. Mas também há outros aspectos importantes e nós, no passado, descurámos muito estes processos e que têm a ver com a relação dentro das organizações e tem a ver com o levantamento, com a análise que tem que ser feita de forma cada vez mais pormenorizada com aquilo que é os chamados riscos psicossociais. Cada vez mais as empresas têm que ter um levantamento desses riscos psicossociais. Aspectos como o stress, ou o stress organizacional ou corporativo, ou aspectos como o burnout, são temas e temáticas que vão ter que ser trabalhadas de outra forma a partir de agora, porque
obviamente vamos ter impactos fortes depois do corona que vão caminhar para momentos altamente estressantes e que vão causar e vão ser causadores deste burnout organizacional. E de facto estes são temas que temos que trabalhar nesta parte da relação com as pessoas. E mais dois tópicos, mais dois assuntos que têm a ver com a parte da relação que eu acho que vai mudar. Um deles tem a ver com uma coisa muito simples, que é o feedback. Nós passámos muito tempo dizendo que era importante trabalharmos o feedback, dar feedback às pessoas, mas na prática esquecíamos muito desse feedback porque gostávamos muito mais de caminhar para a frente, de pensar o futuro, de desenhar o futuro. Hoje somos muito mais convidados a dar feedback às nossas pessoas. E deixem-me dizer-vos que eu hoje dou por mim a telefonar, a enviar mensagens, a estar no Teams online e dizer às pessoas que bom que é trabalhar contigo, fantástico pertenceres à minha equipa, que ótima sugestão que tu deste. Este feedback é algo que hoje nós estamos a dar muita importância porque estamos a trabalhar muito mais esta dimensão relacional. E reparem, estamos fazendo isso no momento em que estamos o mais digitais possível e mais à distância possível. E de facto é possível utilizar o digital para estreitar o relacionamento do pessoal. E de facto isto é um aprendizado que estamos tirando durante o coronavírus e que vai ficar para além disso. E de facto eu li hoje um artigo muito interessante de uma pessoa que gosto muito, e portanto esta expressão não é minha, mas que o Jorge Marques, um homem que foi presidente da APG muitos anos aqui em Portugal, ele diz que de facto nós estamos todos aprendendo como é que com a tecnologia nós conseguimos ser todos muito mais humanos. Eu adorei a expressão e quero muito partilhar esta expressão do Jorge Marques convosco. De facto, com a tecnologia nós conseguimos estreitar a relação, trazendo uma maior humanização para as nossas empresas. Tem sido absolutamente fantástico. Valeu, Jorge. Fica o agradecimento. Bom, o terceiro aspecto, terceiro ponto, recordam-se o terceiro? Tem a ver com aspectos mais hard da gestão de pessoas e que tem a ver com a relação contratual e salarial. De facto, no pós-corona, muitas coisas vão certamente mudar nesta relação de contratos de trabalho, na relação entre o empregador e o empregado e a forma como as pessoas vão estar vinculadas à organização. E sobretudo nos aspectos salariais. E sabem porquê? Porque nós andámos todos muitos anos a pensar que pagávamos às pessoas, portanto, o salário, em função de um horário de trabalho. As pessoas faziam 7 horas, 8 horas e nós pagávamos um salário. Ora, durante o corona, nós estamos a aprender que o que vale não são as horas de trabalho, mas é o resultado final, são os objetivos. E, de facto, isso é absolutamente avassalador. É extraordinário esta mudança de paradigma. E, de facto, passámos de uma visão fechada de salário pago por horas de trabalho para uma visão aberta de projeto, de relação de sucesso. Eu pago em função do resultado do sucesso obtido. E, de facto, isso vem trazer-nos desafios enormes nas novas relações de trabalho, nas próprias relações de trabalho, com relações trabalhistas, como vocês dizem no Brasil, porque tudo vai mudar em relação à relação direta com os nossos trabalhadores, mas também à relação com os sindicatos e com as outras organizações. E, portanto, muita coisa vai mudar porque nós, graças a estes momentos difíceis, temos aprendido que mais importante é o resultado do que o processo e o tempo de trabalho obtido. Mas existem outras mudanças neste quadro e deixem-me partilhar convosco algumas dessas ideias. Por exemplo, eu acho que vai ter que haver um reset, acho que é a palavra-chave deste processo, àquilo que são as carreiras profissionais tradicionais. De facto, com este processo, nós estamos aprendendo que o mais importante é o Pedro, o João, a Maria, a Eliane
e não tanto o nome da designação da sua carreira profissional. E, de facto, isso muda tudo o que tem a ver com descrições de funções, descritivos funcionais, planos de carreira tradicionais e vem criar enormes desafios neste processo novo das relações de trabalho. E, claro, já falámos naquilo que é e tem sido a gestão, a administração dos processos de trabalho em termos de horários e processos administrativos. Portanto, esse terceiro aspecto acho que é fundamental e já mudou tudo para o futuro depois do corona. Bom, o quarto ponto, recordam-se? O quarto aspecto? O quarto tinha a ver com o planejamento organizacional. Tudo o que é planejamento, como nós dizemos aqui em Portugal, planeamento, de facto vem mudar tudo. Porquê? Porque há um planejamento de longo prazo ou médio prazo, como as nossas empresas faziam. Esqueçam, acabou. A partir do corona, todo o planejamento tem que ser de curto prazo. Mas, em alguns aspectos, tem que ser de curtíssimo prazo. De facto, esta nova forma de organizar o trabalho e de pensar o negócio implica que haja um estreitamento temporal entre o momento em que se planeja e o momento em que se executa. E, de facto, isto é uma mudança extraordinária e, para além disso, têm que ser introduzidos em cada momento nas organizações formas de planejar também situações de emergência, medidas de prevenção, momentos de atuação com planos de emergência. Nós estávamos um pouco adormecidos antes do corona e de repente surgiu-nos o coronavírus e nós tivemos que rapidamente criar planos de emergência, ações de emergência. Isto vai ficar para o futuro e qualquer medida de planejamento vai implicar, vai obrigar a que haja sempre situações de emergência que elas próprias tenham que ser planejadas para poderem ser implementadas e implantadas no futuro. Bom, e chegamos ao último ponto, ao último aspecto, no fundo ao quinto ponto, onde eu acho que vai haver uma grande mudança. E eu tenho absoluta certeza que é o que eu gosto de chamar o predomínio das soft skills. E é muito interessante porque há um novo conceito que eu estou ajudando a criar, porque mais do que soft skills, eu acho que nós temos que partir para as chamadas power skills. Ou seja, são as soft skills no seu expoente máximo, na sua maior importância e relevância organizacional, transformando as soft skills, em competências críticas para a organização. Daí serem tão poderosas e eu gostar deste conceito de power skills. E quais são essas power skills? Qual é esse predomínio das power skills? De facto, reparem, nós estamos aprendendo com estes momentos difíceis, desafiadores, e partilhando um pouco, fazendo um parêntese e partilhando um pouco aquilo que nós estamos fazendo na TAP, por exemplo, criando o tal RH de emergência, criando uma ação de um contact center direto com os nossos colaboradores que chamamos RH Consigo. Eu próprio estou fazendo lives com os colaboradores do Universo TAP em momentos semanais que se chamam RH Consigo Live, em que, de uma forma aberta, transparente, respondemos de uma forma interativa a todas as perguntas que os nossos colaboradores fazem, mas também outras ações tão simples como colocar em home office as pessoas que são doentes de risco, pessoas com maior dificuldade no exercício das suas funções, em potenciar momentos de comunicação, de formação, treinamento inspiracional com as nossas pessoas e dizendo às nossas pessoas que elas são todas muito importantes. Ora, eu estou partilhando convosco este meu caso e, por isso, eu estou em condições para vos dizer que, de facto, quais são as competências, quais são estas tais power skills
que vão predominar muito depois do corona. Ora, desde logo, um skill que é absolutamente essencial, que é cooperação. Nós, por causa deste processo, criámos novas formas de organizar as nossas equipes, novas dinâmicas, até entre empresas. Reparem como é fantástico e bonito o que estamos assistindo todos os dias. São empresas que põem à disposição os seus colaboradores, o seu produto e partilham entre si, empresas que eram altamente concorrentes entre elas e hoje trabalham com o mesmo objetivo, que é ajudar a sociedade, ajudar a melhorar a vida, ajudar a combater este inimigo comum. E de facto, esta skill, esta competência como cooperação é algo que veio para ficar e dificilmente nós vamos nos esquecer de como é mais importante cooperar do que competir. E de facto, isto é absolutamente extraordinário. Mas temos mais. A competência de resiliência, por exemplo. A forma como nós temos a capacidade de nos levantarmos, de nos reerguermos, de reaprendermos, de redesenharmos, de voltarmos a criar novas formas a partir da dificuldade, que faz com que esta competência resiliência seja algo que já era importante, mas que cada vez mais assume um papel extraordinário na nossa sociedade. E o que dizer de gestão do stress, por exemplo, de gestão de risco? São competências hard, mas dentro das soft, as mais hard, e que são vitais para tratar os processos que estamos vivendo. Mas também temos outras competências, como, reparem, uma competência que eu gosto de chamar liderança em emergência. Como os líderes têm que, de uma forma muito rápida, muito emergente, resolverem as questões, apontarem os novos caminhos, dizerem vamos todos por aqui, encaminharem, evangelizarem e fazerem com que valha a pena, de facto, testar aquela experiência, viver aquele momento e, quando não corre bem ou corre menos bem, aprender com esse erro. Mas temos outras competências, como a flexibilidade. E deixem-me partilhar, como sabem, em 2017, o Fórum Económico Mundial definiu as 10 competências que toda a gente, todo o mundo, tinha que ter em 2020. Recordam-se? Eram 10 as competências. E havia 2 competências que na altura já se falava muito nelas, mas nunca ninguém as tinha vivido em termos práticos. Uma das competências era a inteligência emocional. E, sendo importante, e houve sempre alguns autores que nos ensinavam a trabalhar a inteligência emocional, nós nunca tivemos a oportunidade, como hoje, de viver a utilização dessa competência para o nosso bem e das nossas equipes. E por isso a inteligência emocional é claramente uma competência, uma power skill, se quiserem, absolutamente vital. A outra dessas 10, a minha favorita, é a flexibilidade cognitiva. Eu adoro essa competência flexibilidade cognitiva. E porquê? Porque sempre esteve muito próxima de uma perspectiva que eu gosto, que é a perspectiva de diversidade cognitiva, mas flexibilidade cognitiva é muito mais do que isso. É a capacidade de inovar, de acrescentar, de construir algo sobre alguma coisa que se mostrou diversa e diferente. E, portanto, é permanentemente ser capaz de uma forma absolutamente aberta e flexível, ir construindo sobre algo que foi aprendido. Isso é absolutamente extraordinário. E eu acho que cada vez mais, quando o Fórum Económico Mundial, em 2017, construiu este pacote de 10 competências para 2020, nunca imaginou que nós estivéssemos em 2020 aprendendo e trabalhando estas competências de forma bem difícil, mas de facto de forma tão efetiva. E por isso eu acho que estas competências são críticas e vão ficar para além do Covid. Por outro lado,
E, por fim, uma competência absolutamente extraordinária que tem a ver com aquilo que nós já falávamos, com os processos agile, a agilização dos processos, keep it simple, tornar as coisas mais simples, voltar aos básicos, não é? Aquilo que é mais simples e transformar pensamentos complexos em algo mais agile. No fundo, trabalhar o agile thinking, uma forma agile, ágil de pensar e de implementar. E, de facto, esta competência hoje está sendo trabalhada, desenvolvida de forma tão eficaz e vai ficar para além do corona como uma competência absolutamente extraordinária. E, portanto, nós, gestores de pessoas, vamos ter a possibilidade incrível de continuar a trabalhar e aprofundar esta agilidade junto e com as nossas equipes. E, de facto, como eu disse, estou fazendo um exercício de futuro, uma bola de cristal e propondo e desafiando e, se quiserem, provocando todo o mundo com algumas ideias de como vai ficar a gestão pós-coronavírus. Eu acho isto mesmo. Acho que, para concluir, que este processo de transformação da gestão vai passar pela alteração da organização do trabalho, formas diferentes de trabalhar, momentos absolutamente extraordinários a nível de experienciar novas formas de organizar o trabalho, vai passar por uma alteração radical das relações com as pessoas, e todos são pessoas, os clientes, os colaboradores e os líderes, e, portanto, alterar profundamente esta relação, não é? Esta lógica de relação, o tema da relação contratual e salarial, que também vai ser absolutamente diferente no pós-corona, porque nós estamos aprendendo com a prática que há outras formas de se relacionar em termos trabalhistas, de trabalho e da relação entre o patrão e o empregado, o empregador e o colaborador. O tema do planejamento e a forma como nos vamos planear, que vamos planejar daqui para a frente. E, finalmente, as Power Skills, aquilo que são as competências-chave e determinantes que todo o mundo vai ter que ter, porque não tem outra hipótese, e que nós vamos trabalhar no futuro de uma forma muito mais integrada. E, de facto, esta é a minha ideia, a minha contribuição e aquilo que eu gostava de partilhar convosco. E agora estou aberto a responder a algumas das vossas questões. Eu sei que já surgiram aqui várias questões, mas estou disponível para voltar a ver algumas das questões que foram colocadas e responder aqui em direto. Chris Mary, não sei se tens alguma questão pertinente que queiras colocar neste momento. Eu estou desejoso que voltes a Portugal, à tua missão Negócios Portugal, e eu também estou desejoso de voltar a Porto Alegre para estar com todos vocês aí na ABRH Rio Grande do Sul. Mas agora estou disponível para responder às vossas questões. Temos aqui o Orion. Obrigado, Orion. Olá, Pedro. Grato pela generosidade de compartilhar. Ora, essa não é generosidade de compartilhar, é com imenso gosto. O Paulo Sérgio diz: Pedro, podes comentar as ações práticas que a TAP fez nesta crise? De facto, a TAP implementou um conjunto de ações para responder em RH de emergência. As principais foram, de facto, não se esquecer de forma nenhuma que as pessoas são o mais importante. Por isso, aproveitámos... Peço desculpa, surgiu aqui um problema técnico. Penso que ainda me estão ouvindo. Estão ouvindo? Sim? Sim? Boa. E, de facto, aproveitámos a oportunidade para... obviamente com o apoio de algumas ações que o Governo, entretanto, foi desenhando, e os nossos trabalhadores estão numa situação de layoff patrocinado, pago, uma parte apoiado pela Segurança Social, exatamente para
permitir que não demitíssemos ninguém, que não despedíssemos ninguém. E, de facto, as nossas pessoas... Obrigado, estão ouvindo, fantástico. As nossas pessoas sempre em primeiro lugar, e esse foi o principal aspecto. Depois trabalhámos muito a parte da comunicação, uma comunicação transparente e de envolvimento. Há uma pergunta, Cris Mary, que tinha a ver com como você percebe a cultura da organização com as mudanças nas soft skills. Ora, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu diria que essa é uma pergunta para 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais, se quiseres. Eu acho que, de facto, estas power skills, estas soft skills, vão ser, de facto, o sucesso das organizações, mas não vão estar tão ligadas à cultura organizacional. Elas vão estar muito mais ligadas a uma palavrinha, uma palavra que eu ainda não disse hoje, mas que eu também adoro, que é a palavra propósito. Eu acho que as soft skills, as power skills, estão completamente ligadas àquilo que é o propósito da organização. E se de facto, as organizações, as empresas, o mundo corporativo sabe exatamente qual é o seu propósito, elas conseguem envolver as suas pessoas e transformar aquilo que é uma mensagem de na mensagem de todos. E o pós-coronavírus vai certamente facilitar todos esses processos. Bom, eu penso que está na nossa hora. Já respondi a algumas questões. Eu estou aqui a ser desafiado pela Cris Mary para outras lives. Eu estarei sempre disponível. Gostei tanto de estar convosco. Espero que o meu português de Portugal tenha sido entendido, compreendido por todos, porque é sempre bom ouvir um pouco de português de Portugal, mas eu já estou com muitas saudades de ouvir esse português do Brasil. Por isso, foi com um imenso gosto que estive convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Cris Mary, à equipa, à presidência, à direção da ABRH Rio Grande do Sul e até sempre!